você escuta alguém, você tenta resolver o problema dessa pessoa? Quando você é escutado por alguém, você se incomoda quando alguém soluciona algo que você decidiu compartilhar? Fazer uma boa escuta envolve alguns princípios básicos, e frequentemente a gente se esquece desses princípios ou nem sabe que eles existem. Quando a gente vai fazer uma escuta qualificada e vai tentar se aproximar de alguém, da mesma maneira que a gente se preocupa com a maneira como vamos nos comunicar, a gente deve se preocupar com a maneira como a gente vai escutar. Existem alguns princípios que são básicos de fazer uma boa escuta. A gente tem alguns pontos que são passivos da escuta, então de como eu vou me portar sem que eu precise fazer nada de modo ativo, e alguns princípios que são ativos da escuta, que vão me auxiliar na minha conexão e aproximação com o outro. Uma boa escuta é o que vai fazer com que você se sinta acolhido ou capaz de acolher alguém. Uma boa escuta é o que vai fazer com que, depois daquele dia difícil, você chegue em casa e se sinta bem recebido, ou que no ambiente de trabalho você percebe que as pessoas se importam com você, ou que você tem com quem contar. O primeiro princípio básico de uma boa escuta é o não julgamento, é uma disponibilidade em ouvir sem julgar. Ouvir sem julgar é ouvir para entender. Quando a gente busca o entendimento, a gente busca estar ali com o outro, não para resolver e não para qualificar aquilo que a gente está escutando, a gente vai caminhando para essa escuta do entendimento. Ouvir para entender é a chave para a gente conseguir estar se relacionando com o outro, ao mesmo tempo em que a relação estabelecida vai ser de troca. E para esse entendimento, que essa conexão flua de modo natural, o julgamento ele precisa estar ausente. De modo ativo, então, aquilo que eu preciso fazer para não julgar é evitar emitir opiniões, evitar ou emitir juízos de valor. Essa emissão de opinião, essa emissão desse juízo de valor, ela vai aparecer quando eu uso adjetivos na minha escuta. Então, quando eu resolvo interagir de volta e eu qualifico aquilo que o outro está dizendo em bom, em ruim, em certo, em errado, em justo ou injusto. Essas palavras, elas vão aparecendo e eu vou gerando no outro uma impressão de que eu estou avaliando. E de que maneira eu vou fazer esse julgamento nos elementos que são não verbais ou nos elementos que não estão sendo próprios da escuta, no meu tom de voz, no quanto eu elevo ou não a minha voz e nas expressões que eu utilizo. Então, se eu me percebo franzindo a testa com uma expressão de raiva, ou se eu me percebo tendo um sorriso assimétrico só com um lado do rosto, que vai mimetizar desprezo, ou se eu vou arqueando a musculatura que é elevadora da asa do nariz e do canto da boca, em que isso vai demonstrar nojo, eu vou me portando de um jeito em que eu estou emitindo juízos de valores que são inconscientes ou pré-conscientes. Às vezes eu não percebo isso no outro, mas a gente vai ter essa noção antes da tomada de consciência. Esse movimento, né, a gente expressa antes de conseguir verbalizar aquele conteúdo. E o outro percebe isso. Então, estar disponível para uma escuta qualificada, estar disponível para uma escuta verdadeira, implica em observar a todo momento as emoções que tenho e como me manifesto diante disso. Observar aquilo que vai acontecendo com o meu corpo enquanto eu falo ou enquanto eu escuto, porque eu posso, inclusive, não emitir nenhuma opinião de modo verbalizado, mas a minha expressão
vai estar ali. Quando eu me disponho a ouvir para entender e não para julgar, né? Ouvir para entender vai me auxiliar a diminuir a minha emissão de comportamentos e de expressões avaliativas, de expressões que vão gerar um cunho julgador durante a minha escuta. Uma outra questão muito importante é ouvir para entender e não para resolver. Às vezes a gente tem a impressão de que quando a gente vai escutar um amigo, uma amiga, um parente, a gente precisa solucionar o problema que está diante de nós. O simples fato de a pessoa ter a disponibilidade de ser ouvida, de poder falar, vai fazer com que a pessoa consiga organizar os próprios pensamentos. E muitas vezes a solução vai surgir dessa organização de pensamentos, desse momento de reflexão que vai sendo induzido por uma escuta em que ativamente eu vou tentando entender o processo do outro. Quando eu tento solucionar, quando eu tento resolver um problema, eu muitas das vezes vou propor a solução que funcionaria comigo, a solução que seria ótima para quem está escutando. E essa solução ótima, ela pode ser uma péssima solução para o outro. Ela pode ser uma solução que não se encaixa no mundo do outro, não se encaixa na maneira como a pessoa percebe a vida, como ela gostaria de tomar as decisões por si, ou como ela gostaria de ser reconhecida. E quando a gente tenta ouvir para escutar, a gente vai ouvir para solucionar, a gente vai começando a ter um embate em que o outro expõe a sua opinião, expõe a sua situação, a sua vulnerabilidade, e eu vou argumentar numa solução daquilo. Quando eu argumento tentando solucionar, eu gero uma resposta geralmente de defesa e de justificativa. Como é essa resposta de defesa e de justificativa? Ah, mas isso aconteceu porque fulano fez aquilo comigo. Ah, mas eu cheguei atrasado porque alguém não me acordou mais cedo. Ah, mas eu perdi o prazo do relatório porque alguém não me lembrou. Ah, mas eu não consegui cumprir com o nosso compromisso porque alguém me segurou no trabalho. Cada vez que eu coloco uma situação que poderia ser facilmente solucionada, uma solução que é evidente e óbvia para mim e que às vezes não é evidente e óbvia para o outro, eu estou escutando para resolver, e escutar para resolver gera defesa, não gera conexão. Então, de novo, escutar para entender. Um outro ponto fundamental da escuta é você estar ali disponível. E essa disponibilidade, ela vai surgir no processo ativo da escuta, que é estar genuinamente interessado. Quando a gente está genuinamente interessado, a gente começa a fazer perguntas abertas que não podem ser respondidas com sim ou não. E essas perguntas abertas facilitam a conexão. Um bom jeito de você pensar que você está escutando para entender é pensar que no final da conversa você gostaria de explicar aquela trajetória como se você tivesse que contar uma história. Quando você vai tentar escutar para entender, é como assistir um filme ou uma novela. Quando você faz essa escuta buscando o entendimento, você vai interagindo com o filme, vai interagindo com a novela, entrando naquela sintonia e saindo daquela sintonia, conectando e desconectando ao mesmo tempo, um pouco que se misturando no processo do outro. Essa mistura vai gerando essa sensação de que eu estou ali conectado, presente naquele momento, né? Então eu não estou focado no meu telefone, não estou focado na TV, no computador, eu não estou focado num barulho, numa conversa paralela, eu estou ali disponível, 100% disponível e genuinamente interessado no outro. É importante que essas questões de interesse, de disponibilidade, de não julgamento, elas sejam genuínas. E como eu disse, a gente vai manifestar no nosso conteúdo não verbal, seja no tom de voz, nas microexpressões faciais, na nossa linguagem corporal,
essa disponibilidade, essa intenção do entendimento antes mesmo de que a gente possa verbalizá-lo. E essa não verbalização, ela é muito mais poderosa no processo de comunicação do que o conteúdo do que a gente diz. Então a gente escuta o outro muito mais ou a gente informa o outro também muito mais com aquilo que a gente não diz do que com aquilo que a gente diz. A parte ativa da escuta, ela é pequena e ela vai surgir sempre com essas perguntas abertas, com o interesse genuíno, que eu tento entender, que eu tento explicar o outro. E a gente pode utilizar sempre uma comunicação de alça fechada, que é checar o entendimento. Então, me parece que você está querendo dizer isso, me parece que você está se sentindo assim, e o outro vai dizer se sim ou se não. E quando o outro diz se sim ou se não, a gente tem essa sensação de que foi escutado, de que foi acolhido, de que valeu a pena aquele momento de conversa. E não necessariamente a gente vai chegar em uma solução de um problema ou chegar à conclusão de algo concreto. A gente às vezes vai precisar apenas sentir que o outro está ali, que a gente tem com quem contar, que a gente não está sozinho. Esse processo de escuta, por mais estranho que possa parecer, mas alguém vai contar os problemas e eu não vou ajudar, isso vai demonstrar desinteresse. Se eu tentar entender, eu vou estar ajudando muito. E se eu tentar entender e não solucionar, eu vou estar respeitando o outro. E para isso, existe um último ponto, que é validar a emoção do outro. Então, se eu percebo que o outro está triste, que eu percebo que o outro está com raiva, ou se ele está alegre, é validar essa emoção que o outro está sentindo. Quando a gente começa a fazer esse processo de escuta, e a gente vai conhecendo também as sensações que nós mesmos temos, a gente vai aprendendo essa questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro, no mundo do outro, com o olhar do outro, de modo muito intenso e autêntico. Quando a gente consegue fazer esse exercício de se colocar ali, de se disponibilizar ali, a gente vai amadurecendo e vai conseguindo deixar as nossas conexões, as nossas relações cada vez mais fortalecidas, mais sólidas e aprendendo. Muitas das vezes, na escuta genuína do outro, a gente aprende muito de si, né? De pensar, nossa, mas nessa posição eu faria diferente. E nem sempre é um diferente melhor, né? Nessa solução eu não conseguiria agir dessa maneira. E você vai descobrindo muitos tesouros à sua volta. Tesouros que vão sendo motivos de gratidão. Construindo um senso de pertencimento, um senso de comunidade e aumentando a nossa qualidade das relações sociais. Sejam essas relações com os amigos, sejam essas relações com o trabalho, com a família, sempre tentando escutar para entender e não julgar, escutar para entender e não para resolver, escutar para estar presente ali, validando a emoção do outro e aproveitando cada instante. E se você está gostando de nos escutar agora, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, deixe essa mensagem chegar a alguém que precisa, junte-se à nossa comunidade, faça parte desse time e ajude a nossa causa, o nosso propósito também. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. A gente se vê no nosso próximo encontro.